Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de português do 9º ano. Já sabem, comigo em estúdio tenho a professora Ana Bela Brígida e tenho também hoje a intérprete de língua gestual, a Liliana Duarte. Vamos recapitular o que fizemos então na última aula. E na última aula fizemos uma viagem pelo mundo da lusofonia, ou seja, pelo mundo da língua portuguesa e pelos países que têm o português como língua oficial. Sabemos que foi através do mar que a nossa língua se tornou a nossa pátria, falada também pelos 4 cantos do mundo. Então, tendo o mar como ponto unificador, hoje propomos como tema para esta aula viagens com o homem do leme. Já sabemos que o homem do leme é aquele homem que comanda os barcos. E comanda os barcos, neste caso, tanto no mar como na própria vida. Todos nós precisamos, às vezes, de ser homens e mulheres do leme. Para começar, vamos motivá-los com uma música de uma banda portuguesa chamada Sétima Legião, com o tema Sete Mares. Com a música Sete Mares, de uma banda portuguesa chamada Sétima Legião. Foram através destes mares que chegámos aos vários cantos do mundo. Ultrapassámos diversas dificuldades e é por isso que a música fala também em tormentas. E é por isso que vamos visualizar agora o percurso da viagem de Vasco da Gama, ou o mapa com o percurso da viagem de Vasco da Gama, para vocês perceberem que os portugueses saíram do continente europeu, passaram pelo continente africano para depois conseguirem chegar ao continente asiático, para chegarem ao objetivo final, ou seja, a terras da Índia. Mas, durante o percurso, tiveram que enfrentar tormentas. Foi isso que nos disse a música, é isso que também vemos aqui neste Cabo das Tormentas. E quem é que os portugueses foram encontrar no Cabo das Tormentas? Nada mais, nada menos que uma personagem mitológica dentro dos Lusíadas, chamada o Adamastor. Então é com esse Adamastor que vamos viajar hoje, até porque vamos viajar com o homem do leme, chamado, neste caso, Vasco da Gama, que teve a coragem e a ousadia de enfrentar este Adamastor. Vamos começar por ver o vídeo que nos conta a história deste monstro, que apesar de ser um monstro, como vocês vão poder verificar, tem também algumas características humanas. Então, vamos ouvir a história do Adamastor. A frota lusa aproxima-se do Cabo das Tormentas. E tudo decorre sem sobressaltos, até que surge uma nuvem escura e densa. Os navegadores estão inquietos e Vasco da Gama apreensivo. Avista-se então algo, uma figura enorme, descomunal e ameaçadora. É gigantesco! Um gigante, um verdadeiro gigante. Escuro
e sinistro. E como se o seu aspecto não fosse suficiente para assustar os navegadores, a sua voz é aterradora. O gigante começa o seu discurso, elogiando a coragem e a determinação dos portugueses. Mas logo continua em tom ameaçador, por terem o atrevimento de desvendar os segredos escondidos do oceano, serão castigados. O Adamastor fala e, como um oráculo, anuncia o destino cruel que espera alguns dos navegadores que atravessarão os seus domínios. Tragédias, tormentas, mortes e naufrágios. As profecias são terríveis. A certa altura, Vasco da Gama interrompe o discurso do Adamastor. Quer saber quem é aquele ser gigantesco e ameaçador. O Adamastor identifica-se. Explica que é o Cabo das Tormentas e que foi um dos gigantes, filhos do céu e da terra, que lutaram contra Júpiter e Neptuno. Continuando em tom triste e pesado, o Adamastor conta a sua história. A história de como se apaixonou por uma ninfa marinha, Tétis, e de como estava decidido a conquistá-la, mesmo sendo ele um ser horrendo e ela uma bela ninfa. O gigante confia as suas intenções a Doris, mãe de Tétis, que se oferece para o ajudar e o enche de esperança. Na noite do encontro combinado com Doris, Adamastor vê a ninfa ao longe, corre para ela, abraça e cobre-a de beijos. Contudo, aquilo que parecia ser um sonho é, na verdade, um engano. O que tinha nos braços não era a ninfa amada, mas sim um penedo. Infeliz, humilhado e desgostoso, o Adamastor é ainda castigado pelos deuses que o transformam no Cabo das Tormentas. E, emocionado com a sua própria história, o gigante desaparece. Vasco da Gama pede a Deus que impeça a concretização dos vaticínios do Adamastor. E é assim, com coragem e ousadia, que este homem do leme chamado Vasco da Gama conseguiu enfrentar o Adamastor. Pedimos aí em casa para terem o vosso manual adotado na escola para conseguirem agora seguir connosco a exploração deste episódio e passar também às explicações mais pormenorizadas sobre este mesmo episódio dos Lusíadas, chamado o Adamastor. Então, vamos começar por ver neste slide que o episódio do gigante Adamastor se localiza em termos de estrutura externa na obra no canto quinto e que vai da estrofe 37 à estrofe 60. Vasco da Gama continua a narração da viagem, relatando o episódio do Adamastor.
Este Adamastor é apresentado como uma figura mitológica que representa o Cabo das Tormentas. Já tivemos há pouco de visualizar o Cabo das Tormentas no mapa, que depois é apelidado de Cabo da Boa Esperança a partir do momento em que os portugueses conseguiram, de facto, ultrapassar esse obstáculo. Como é que surge o Adamastor no episódio? Surge a partir de uma nuvem carregada que se vai transformando em monstro. Uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. E é assim que surge este monstro perante os navegadores portugueses, o que podem verificar na estrofe 37 do episódio. O Adamastor provoca medo à tripulação, porque essa nuvem negra transformada em monstro, obviamente que vai provocar medo, vai causar susto. Tão temerosa vinha e carregada que pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão nalgum rochedo. São os versos que podemos encontrar na estrofe 38. Depois, na estrofe 39 e também na 40, vamos ter a caracterização deste mesmo Adamastor. Vamos ver que ele era uma figura grande, de rosto carregado, com os cabelos crespos. Portanto, era uma imagem assustadora. Os olhos encovados e a postura mesonha e má, a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. A imagem é, de facto, assustadora. Depois, ele, para além de ter esta fisionomia, tem também um tom de voz horrendo, o que assusta ainda mais os marinheiros portugueses. Com tom de voz nos fala horrendo e grosso. É o verso que podemos encontrar na estrofe 40. O Adamastor dirige-se aos portugueses e classifica-os como gente ousada que vai navegar nos seus mares. E este é o primeiro discurso do Adamastor. E disse: ó gente ousada, mais que quantas no mundo cometeram grandes coisas, tu que por guerras cruas tais e tantas e por trabalhos vãos nunca repousas, e navegar meus longos mares ousas. É o que encontramos na estrofe 41. Os feitos dos portugueses serão únicos, pois eles vão desvendar os segredos dos mares. E é por isso que enfrentam o Adamastor. O gigante Adamastor profetiza uma série de desgraças e naufrágios como consequência do atrevimento do povo português. E é por isso que, simbolicamente, este monstro é considerado, dentro da obra, o profeta das desgraças. Ele simboliza todos os perigos, todos os obstáculos que os portugueses tiveram que enfrentar ao longo da sua viagem. A nenhum grande humano, um bocadinho para trás, a nenhum grande humano concedidos de nobre ou de imortal merecimento. É o que ele sente em relação aos portugueses. Depois temos um discurso do Adamastor, já o segundo discurso do Adamastor, quando Vasco da Gama lhe pergunta quem ele é. E aí o Adamastor tem que responder diretamente à pergunta de Vasco da Gama e começa por se descrever. E ele diz: eu sou aquele oculto e grande cabo a quem chamais vós outros tormentório. Aqui, toda a africana costa a cabo, neste meu nunca visto promontório. E é assim que ele se autocaracteriza perante a pergunta de Vasco da Gama. Depois, o Adamastor conta que ficou transformado em cabo por causa do seu amor por Tétis. E é aqui que o Adamastor revela algumas características humanas, porque apesar de ser um monstro, ele teve a capacidade de se enamorar, de se apaixonar pela ninfa dos mares, que neste caso era a Tétis. Converte-se-me a carne e os cabelos, em Penedos os ossos se fizeram, enfim, minha grandíssima estatura neste remoto cabo converteram. Portanto, ele aqui está-nos a descrever a transformação que sofreu ao ter sido enganado pela ninfa Tétis e ao abraçá-la, achava ele, acabou por abraçar um rochedo. Depois do discurso do Adamastor, a nuvem desfaz-se e a armada passa o Cabo das Tormentas. Portanto, todas as profecias de desgraça que o Adamastor anunciou aos navegadores portugueses acabaram por ir ao ar, felizmente, e assim os navegadores
puderam prosseguir a sua viagem e alcançar o seu objetivo, que era chegar à Índia. Assim contava e com medo e com um medonho choro, súbito os olhos se apartou, desfez a nuvem negra e com um sonoro bramido, muito longe, o mar soou. E assim acaba este episódio do Adamastor. Espero que tenham conseguido acompanhar aí em casa a breve explicação, a breve exploração deste mesmo episódio, mas para se certificarem de que consolidaram bem os conhecimentos que acabamos de vos transmitir, vamos passar à exploração de um PowerPoint para verificarmos os vossos conhecimentos e para poderem também fazer connosco essas mesmas perguntas e essas mesmas questões sobre este episódio. Vamos aguardar um pouco e aí está. Então, vamos visualizar o primeiro slide para começarmos nas questões que temos para vos propor na aula de hoje. Já acabámos de ouvir e de explorar o episódio e vamos agora tentar inseri-lo no plano narrativo a que pertence. Já sabem que em aulas anteriores verificámos que os Lusíadas têm 4 planos narrativos diferentes. Se este é um episódio associado ao mitológico, obviamente que vamos inserir este episódio no plano do maravilhoso. E é esse plano do maravilhoso, escolhido como resposta certa, que podemos visualizar já de imediato. Com certeza que aí em casa também chegaram a esta conclusão. Depois, o Adamastor conta a sua história com tristeza e mágoa. Vamos então assinalar os versos que aludem ao seu destino infeliz. Temos aqui várias hipóteses e no slide seguinte vamos já ver quais são as hipóteses corretas. Ou seja, a primeira, eu que chorando andava meus desgostos, que mostra que ele estava de facto triste. Em Penedos os ossos se fizeram, quando foi enganado pela ninfa Tétis e foi transformado em rochedo, converte-se a carne em terra dura, que remete novamente para o engano de que foi alvo iludido pela ninfa Tétis. Depois, e por mais dobradas mágoas, manda Tétis cercando destas águas, ou seja, ela enganou-o e depois, como se não bastasse, ainda andava à volta dele transformado em rochedo para ele não se esquecer do logro em que tinha caído e depois da mágoa e da desonra ali passada, que é também um verso que nos mostra a história triste e a mágoa sentida por este monstro que era o Adamastor. Passada a tempestade, Vasco da Gama pede a Deus que não permita que voltem a passar por perigos e medos semelhantes, não permita que as profecias do Adamastor se concretizem, que liberte o Adamastor da sua profunda infelicidade. Vocês estiveram atentos, então já sabem que a resposta correta é a que vamos visualizar já de seguida e que diz: não permita que as profecias do Adamastor se concretizem. Porque vamos lembrar, o Adamastor era o profeta da desgraça e profetizou, anunciou só desgraças aos navegadores portugueses. E é por isso que Vasco da Gama depois acaba por fazer este mesmo pedido. Depois temos agora que completar este texto. Temos vários espaços em branco e temos várias possibilidades nesta coluna. Temos as palavras Oriente, narração épica, ousadias, cabo da boa esperança, figura mitológica, cabo das tormentas, geograficamente, Ocidente, dificuldades, castigo e na mitologia. Vamos ver então os espaços que temos em branco e ler primeiro para vocês depois perceberem como é que têm que ocupar esses mesmos espaços. Então, o Adamastor é uma, criada por Camões, mais um espaço, simboliza a frustração amorosa por um amor não correspondido e o por enfrentar os deuses que não toleram. O Adamastor representa o, simbolicamente, marca a passagem de um mundo conhecido para um mundo desconhecido, do para o, e representa os perigos e as que os navegadores enfrentaram na viagem. Repara que depois da passagem do cabo pelos portugueses, este passou a designar-se por. O episódio do Adamastor ocupa um lugar central na obra, no canto quinto, assinalando o fim do primeiro ciclo da. Então, verificámos os espaços em branco, verificámos as possibilidades que tínhamos nesta coluna e vamos agora
já que vos demos este bocadinho de tempo para tentarem preencher, visualizar as respostas corretas e já devidamente preenchidas. Então temos, o Adamastor é uma figura mitológica. Obviamente também chegaram a essa conclusão aí em casa. Criada por Camões. Na mitologia simboliza a frustração amorosa por um amor não correspondido e o castigo por enfrentar os deuses que não toleram ousadias. Geograficamente, o Adamastor representa o Cabo das Tormentas. Simbolicamente, marca a passagem de um mundo conhecido para um mundo desconhecido, do Ocidente para o Oriente, e representa os perigos e as dificuldades que os navegadores enfrentaram na viagem. Repara que depois da passagem do Cabo pelos portugueses, este passou a designar-se por Cabo da Boa Esperança. O episódio do Adamastor ocupa um lugar central na obra, no canto quinto, assinalando o fim do primeiro ciclo da narração épica. Muito bem, já reparei que vocês aí em casa também conseguiram preencher os espaços. Vamos então prosseguir, fazendo a correspondência entre os certos e os recursos expressivos. Também volto a lembrar que já fizemos aqui consolidação de conhecimentos em relação a alguns recursos expressivos. Portanto, já estamos aptos também a fazer este exercício. Temos como possibilidades perífrase, hipérbole, apóstrofe e eufemismo. Então vamos só recordar o que é uma perífrase. Já tínhamos falado nela nas aulas aqui do Estudo em Casa e, se bem se recordam, uma perífrase é dizer ou utilizar várias palavras, podendo utilizar apenas uma ou menos palavras do que as que vão ser utilizadas na perífrase. Depois temos uma hipérbole. Recordando o que é a hipérbole não é mais nem menos que um exagero da realidade. Temos também a apóstrofe, que já sabem que é uma invocação, um chamamento, que pode aparecer iniciada por uma interjeição, uma invocação a algo ou alguém. E o eufemismo, penso eu, que deram por ele quando demos o episódio de Inês de Castro, num verso muito famoso desse episódio que diz: tirar Inês ao mundo determina. Então, o que é o eufemismo? É dizer de uma forma mais suave, mais amorosa, se quiserem, o que às vezes é muito agressivo e muito complicado. Então, o eufemismo é suavizar uma ideia. Agora que já recordamos a perífrase, a hipérbole, a apóstrofe e o eufemismo, já podemos resolver este exercício. Abraçados, as almas soltarão da formosa e misérrima prisão. Vamos já passar ao slide seguinte para irmos já visualizando as respostas. Então, aqui temos o eufemismo. Porquê? Porque o Adamastor está a contar desgraças que se passaram naqueles mares onde ele habitava e está a falar da morte de um casal apaixonado. Mas em vez de falar morte, ou referir morte, diz abraçados numa misérrima prisão. É mais suave dizer desta forma, daí ser eufemismo. Depois arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos só de ouvi-lo e vê-lo. Neste caso é um exagero. Então temos a hipérbole. E disse, ó gente ousada. Temos aqui a invocação aos navegadores portugueses, quando se dirige a eles e os trata por gente ousada. Então, neste caso, temos a apóstrofe. Depois, contra o que vibra os raios de Vulcano, há aqui a referência a Júpiter. Mas, em vez de utilizar o nome do deus Júpiter, utiliza contra o que vibra os raios de Vulcano. Portanto, utiliza várias palavras para identificar o deus Júpiter. Daí ser uma perífrase. Vamos prosseguir e vamos atentar, neste caso, num verso que diz: fui dos filhos aspérrimos da terra. Está na estrofe 51, no verso número 1. E vamos agora fazer umas pequeninas revisões em relação a uma classe de palavras que todos vocês já conhecem aí em casa, que são os adjetivos. E vamos transcrever o adjetivo, vamos ver em que grau se encontra, vamos escrever depois o adjetivo no grau normal e no singular e depois colocá-lo no grau comparativo de inferioridade. Vamos então passar ao slide seguinte para podermos já ver qual é o adjetivo. Aspérrimos.
Em que grau se encontra? Superlativo absoluto sintético, como vocês sabem. Depois, no grau normal, será áspero. E depois, no comparativo de superioridade, menos áspero do que. Chamamos a atenção para este adjetivo porque, em termos de superlativo absoluto sintético, ele é um adjetivo irregular e daí o aspérrimo. Vamos continuar e vamos fazer agora a correspondência entre os adjetivos que encontramos e os respectivos graus. Então temos misérrima, que vamos associar, já vimos há pouco, ao superlativo absoluto sintético. Depois temos que o menor mal de todos seja a morte. E neste caso é o menor mal de todos. Temos então, como recordação, o superlativo relativo de inferioridade. Depois temos formosa, no grau normal, e temos ó gente ousada mais que quantas no mundo cometeram grandes coisas, que neste caso vamos para o comparativo de superioridade. Então, acabamos assim os nossos exercícios de consolidação e aproximamos-nos também do final da aula de hoje. Mas, antes de nos despedirmos, queremos lançar o desafio aí para casa. E o que é que propomos fazer hoje? Ou que vocês façam hoje? Que façam um texto descritivo em que nos tenham que depois contar a caracterização do Adamastor, a caracterização física e psicológica do Adamastor. Portanto, o desafio é construírem um texto descritivo com o retrato físico e o retrato psicológico do Adamastor. Até à próxima aula, foi um prazer estar convosco.